Olá pessoal, bem-vindos à nossa quarta aula sobre a química da visão e o daltonismo. E bom, como a gente já viu nas aulas anteriores, né, sobre a química da visão em si, já entendemos como todo esse processo ocorre, como a química está envolvida, qual é a anatomia do globo ocular, como que ele se forma, como que é constituído, o que a gente encontra lá dentro que é responsável, o poder da alimentação na nossa visão também. Já entendemos também um pouco mais sobre química, né, por causa desse processo todo, tentando entender sobre a visão, né. Aprendemos também então sobre os isômeros que estão bem presentes aí nesse processo da visão, né. Vamos então falar sobre, finalmente, né, o daltonismo. O daltonismo, ele nada mais é do que uma condição. Então, ela é uma condição que pode ser adquirida das seguintes formas: tanto geneticamente, pelos genes, mas também ela pode ser adquirida através de lesões, ou seja, você não nasce com a condição, mas por algum lesionamento ali no seu globo ocular, nos constituintes do globo, você acaba tendo uma lesão, o que dificulta a sua visão e acaba gerando alguma forma de daltonismo. E o que é o daltonismo em si, né? Ele é basicamente uma dificuldade na identificação das cores. A pessoa que possui o daltonismo, a pessoa daltônica, ela não detecta algum comprimento de onda do espectro visível da luz, né? Ou seja, da radiação eletromagnética. Nós vamos focar mais, né, em como que isso pode ser adquirido geneticamente, né? O que isso significa. E vamos entender também as causas, né? O que isso realmente causa, qual é a paleta de cores que as pessoas com um tipo específico de daltonismo podem enxergar ou não. Geneticamente, né? Como é que uma pessoa pode vir a ser daltônica? Então, quando a gente está sendo formado, né? Lá na barriga da nossa mãe, né, por exemplo, nós recebemos genes tanto dos nossos pais quanto das nossas mães. Recebemos então cromossomo e a gente recebe então as informações, né, desses cromossomos vindos dos nossos pais. E essas informações vão ditar então, por exemplo, a nossa cor de cabelo, a nossa cor do olho, o nosso tipo sanguíneo, o nosso formato do nariz. Enfim, eles vão trazer todas as informações para que a gente se transforme em nós, né? E como que isso vai acontecer? A gente vai ter uma combinação dos genes vindos dos nossos pais e dos genes vindos das nossas mães. A gente já sabe, né, então, que o gene feminino, ele é composto por 2 cromossomos X, e o gene masculino, um que é X e o outro é Y. E essa é a diferença, né, o cromossomo Y, que traz, então, a informação de ser do sexo masculino, ou então 2x, né, traz a informação de ser do sexo feminino. E aí, como ocorre então essa combinação, né? A gente pode pensar e lembrar um pouco para ajudar a gente lá na distributiva, né, de matemática, quando a gente sai distribuindo, né, esse com esse, esse com esse, esse com esse, esse com esse. Bom, então os genes recebidos dos nossos pais vão trazer as informações e conforme as combinações feitas, nós podemos herdar ou não o daltonismo, por exemplo. Então aqui eu fiz o pai sem essa informação genética, sem esse código genético nos seus cromossomos, e eu fiz a mãe com um X sem essa condição do daltonismo e um X com a condição. Então ele está indicado justamente com esse Dzinho de daltonismo. Então a gente vai fazer aí a distribuição, né? O X com o Y geraria, né, então um filho do sexo masculino. X com X geraria uma pessoa do sexo feminino. E esses dois sem o código genético para o daltonismo. O X
com o código genético presente sobre o daltonismo, numa combinação com o X do pai sem o daltonismo. Então aqui a gente tem uma pessoa com um código genético bem parecido com a mãe. E também teríamos a opção desse X, né, então contendo a informação sobre o daltonismo, com o Y, gerando então um filho do sexo masculino com a informação genética nos seus cromossomos. Aqui nessa foto está representado nessa região aqui justamente o que está descrito aqui. Então esse aqui é o cromossomo vindo do pai e esse aqui é o cromossomo vindo da mãe. Então nós temos o seguinte: o pai ele não tem a informação, né, sobre o daltonismo nos seus cromossomos, mas a mãe ela tem. A informação sobre o daltonismo ela vai estar presente justamente no cromossomo X, ou seja, não vai existir essa informação no cromossomo Y. É que essa informação, né, o daltonismo, ele é um gene recessivo, não é um gene dominante, né? Então, no caso da mulher, que tem 2 cromossomos X, para ela ser daltônica, ela precisa ter nos 2 cromossomos X a informação sobre o daltonismo. Então, nessa opção, a gente já sabe que, como a mãe, ela não é daltônica, mas ela é uma transmissora, né? Ela consegue passar geneticamente essa informação, esse código genético, para ter a possibilidade de ter filhos daltônicos, sim. Mas ela em si, ela não tem, porque é um gene recessivo que está em apenas um cromossomo X. Então, a gente tem aqui, né, o pai sem gene para o daltonismo e uma mãe portadora do gene, mas não é daltônica. Ela apenas vai repassar esse gene. Por isso ela está representada aqui na metade, né? Ela não é daltônica, mas ela é portadora. Nós temos aqui a representação dessa possibilidade, né, de filho do sexo masculino sem o código genético para o daltonismo. Temos também, né, a filha do sexo feminino sem a informação do gene recessivo do daltonismo. E nós temos aqui uma opção, né, de filha do sexo feminino exatamente igual à mãe, né? Ela vai ser então portadora do gene, mas não vai ser daltônica. Ela só vai então poder transmitir esse gene quando ela tiver então os seus filhos, né? E aí nós temos então o filho do sexo masculino, que, como eu falei, né, a informação, né, do daltonismo é uma informação recessiva e ela só acontece no cromossomo X. Então, no caso das pessoas, né, formadas do sexo masculino, basta que eles tenham a informação para o daltonismo em um cromossomo X, que eles já serão daltônicos. Então, aqui a gente tem o filho daltônico. Então, aqui a gente pode ter outras considerações também, que são: as pessoas do sexo feminino, elas têm uma menor probabilidade de serem daltônicas, porque elas precisam, então, ter essa informação no código genético dos 2 cromossomos X, porque é um gene recessivo, é uma informação recessiva, não é dominante. Mas, no caso dos meninos, nós temos, então, uma probabilidade maior, porque basta que ele receba o único cromossomo X, né, que ele terá com essa informação no seu código genético, que ele automaticamente já vai ser daltônico, né? O que essa informação genética nos nossos cromossomos vai fazer de diferente no nosso corpo, da nossa anatomia ocular, para que a gente seja então daltônicos, né? A gente viu nas outras aulas, né, que a gente tem a presença de 2 células fotorreceptoras, que são os bastonetes e os cones. Os bastonetes, então, vão trazer a informação de se há luz ou não, e os cones vão trazer a informação das cores. A gente tem alguns diferentes tipos de daltonismo. Então, a gente vai poder, então, ter alterações na quantidade de cones presentes no globo ocular. A gente pode ter uma diferença também de haver apenas um cone, ou então haver o cone, só que ele não ser tão eficiente.
e eles são mais sensíveis também. Então, qualquer alteração na funcionalidade dessas células, a gente já vai ter uma diferença e algum tipo de daltonismo respectivo. A gente vai ter a diferença aí, né, na palheta de cores que as pessoas que são daltônicas vão observar, né? Aqui a gente tem, então, né, o espectro da luz visível, né, que a gente pode enxergar nos comprimentos de onda respectivos das cores, né? Então, a gente tem, né, para cá, né, uma média de 700 nanômetros, para cá é uma média de 400 nanômetros, né? Essa seria a nossa média da escala, né? Então, existe a protanopia, onde vai ser enxergado, né, aproximadamente esse espectro, onde a gente não tem a detecção do vermelho. Existe também a deuteranopia, que aí tem um espectro um pouco mais parecido, mas dessa vez não se tem muito bem a detecção do verde, da cor verde. A tritanopia, então vai ter um espectro um pouco mais diferente dos anteriores, né? Onde não se enxerga ali, não se detecta aproximadamente ali das cores do roxo, do vermelho, que são dos menores comprimentos de onda. E existe também a acromatia, que é esse espectro totalmente diferente, que é basicamente onde você não consegue detectar as cores, cor nenhuma, apenas, né, o preto, o branco, alguns tons de cinza, que se chamam, né, basicamente de penumbra. Bom, então vamos entender um pouco melhor, lembrando lá dos nossos cones e bastones. Então, na protanopia, a gente tem que não é fácil, né, a detecção das cores aonde há o vermelho. E aí, o porquê disso, né? Então, a pessoa portadora do daltonismo da classe protanopia, ela não vai enxergar o vermelho porque não vai ter, então, né, o cone responsável por identificar essa cor, né? No caso da deuteranopia, não vai existir, então, né, esse cone na anatomia ocular da pessoa com deuteranopia, ou então, né, se existir, ele não vai conseguir cumprir a sua função 100%, e aí vai ter essa diferença no espectro, né, do que seria numa luz, do que seria uma visão normal, né. No caso da tritanopia, vai se ter uma dificuldade, então, na detecção dos comprimentos de onda de menor comprimento, né. Então, no caso, seriam a coloração do azul, né, do violeta, por ali. A abstenção desse cone responsável por detectar esses comprimentos de onda, né, os menores comprimentos de onda do nosso espectro eletromagnético. Ou então, se ele existir, ele não vai conseguir, essa célula fotorreceptora não vai conseguir, então, cumprir o seu papel 100%, né? Nós temos também a acromatia, então, que, como eu falei, é aquela que não detecta cor nenhuma, apenas tons de cinza, né, a penumbra. E isso vai acontecer por quê? Porque não vai ter a existência dos três cones que identificam as cores, e conforme as combinações das cores formam mais cores, e aí esse tipo de pessoa realmente não enxerga cor alguma, apenas o cinza, né, as penumbras. Ou seja, nesse tipo de pessoa que possui o daltonismo da classe da acromatia, ela só tem funcionando, né, o seu bastonete. Ou seja, ela só vai conseguir identificar se existe luz ou não no ambiente em que ela está. É assim que essa pessoa vai se situar, né? Bom, então, pessoal, esses tipos de classificação trazidas aqui, né, são alguns dos tipos. Existem alguns outros tipos de variação, sim, mas no caso, para vocês entenderem, né, esses tipos de classificação sobre daltonismo já está de bom tamanho para a gente entender o que acontece, né? Bom, seguindo então, agora a gente vai ver um exemplo, né, de como seria visualizar
as coisas, né, os objetos, nos espectros visíveis detectáveis pelas pessoas com aqueles tipos de daltonismo visto agora há pouco. Então, por exemplo, aqui, né, a gente tem fotos, né, dos salgadinhos Ruffles, e a gente tem então aqui 3 tipos de embalagem, que é o que uma pessoa de visão normal estaria enxergando justamente essas combinações de cores. Bom, então vamos lá. No primeiro pacotinho, aqui a gente tem a visão normal, né? Alguém de visão normal, com todos os cones e bastões funcionando de maneira correta, né? Então, ao lado a gente tem uma pessoa com protanopia, ou seja, né, não enxerga, então não consegue identificar os tons de vermelho. A deuteranotopia não consegue identificar os tons de verde. E a tritanotopia, que tem uma dificuldade aí na detecção do violeta e um pouco do azul também. Então a gente vê, né, o que é a visão normal e o que as pessoas com diferentes tipos de daltonismo enxergariam no seu dia a dia, né? Aqui a gente tem a segunda foto, né, da visão normal e o que as pessoas então enxergariam conforme os tipos de daltonismo. A gente observa, né, que tanto no tipo 1 e no tipo 2, a gente tem uma dificuldade de realmente enxergar o vermelho muito grande, né? E no tipo 3, o vermelho ele já é bem demarcado, né? Realmente é uma questão mais nos tons de azul, né? E realmente entre o 1 e o 2, a gente tem uma semelhança muito grande nessas duas visões, porque mais para frente a gente vai ver que os nossos cones eles captam a luz eletromagnética, os nossos cones, tanto o vermelho quanto o verde, que seriam essas duas questões aqui, né? O motivo do daltonismo desses dois espectros, eles captam luz, então, em uma faixa do espectro muito parecido. Então, realmente, faz jus a essa diferença ser pouca até entre esses dois. E aqui o último tipo de embalagem, né, realmente com bastante vermelho, e esses dois tipos aqui têm uma dificuldade bem grande de detectá-los, enquanto nesse aqui a questão é realmente no azul, né. E aqui a gente tem para vocês quiserem comparar, né, todos os três, aqui exatamente as 3 embalagens e os 3 tipos de daltonismo vistos. Bom, então como eu estava falando agora há pouco, né, se a gente observar nesse gráfico, onde indica, né, os comprimentos de onda que os respectivos cones, né, eles costumam absorver, né, captar a luz, a gente vai ver que realmente, né, aqui na parte do espectro onde o cone azul ele capta a luz, é em 445 nanômetros, né? No espectro visível, nos comprimentos de onda. Entre o cone verde e o cone vermelho, a gente vê uma diferença não tão grande, né? De 535 nanômetros para 570 nanômetros. Então a gente vê que realmente, né? O cone verde ele capta a luz em uma parte do espectro que coincide muito com o comprimento de onda, né, que o cone vermelho absorve também. Então, por isso que realmente, né, a gente vendo ali anteriormente, né, que as pessoas portadoras do daltonismo, né, de protanopia e deuteranopia, não tem muita diferença no espectro do tipo de no espectro que essas pessoas enxergam, né? Então, por isso que as imagens deles não tem tanta diferença assim, né?
quanto da trinotopia, porque realmente, né, eles têm essa dificuldade de enxergar os tons, né, de verde e de vermelho, e a gente tem a explicação do porquê, né, que não é tão diferente assim o espectro visto por essas pessoas, porque eles coincidem muito no comprimento de onda, né, aonde os cones respectivos absorvem essas ondas. Bom, então, pessoal, a nossa atividade seguinte vai ser o teste de Ishihara. Esse teste, ele é basicamente para detectar, né, se tem algum tipo de daltonismo, alguma classe de daltonismo, ou então algum nível, né, de daltonismo nas pessoas. Esse teste ele foi desenvolvido, então, para essa finalidade. A gente vai fazer ele agora, então, né? Mas, lembrando, né, que esse teste está disponível na internet, é muito fácil de achar, muito rápido de achar, só colocar o nome de teste para daltonismo, né? Mas ele não substitui a ida a um médico, certo? Então, se você suspeita que você é daltônico, que você tem algum nível de daltonismo, né? Se a gente fizer o teste aqui e realmente você vê que não, que você realmente acredita que tem algum tipo de daltonismo, então o ideal é procurar realmente um médico para ter esse diagnóstico real, né? Não baseado em apenas um simples teste disponível na internet, certo? Você deve fazer com um profissional da área. Então, basicamente aqui o teste é enxergar, né, essas bolinhas e conseguir enxergar o número que existe dentro dessas bolinhas, certo? Então a gente tem a possibilidade do simulador. Então depois, né, do teste de Ishihara, a gente vai poder usar o simulador para que vocês possam então pesquisar fotos de coisas que vocês acham interessantes e que vocês gostariam de saber como uma pessoa daltônica poderia ver aquela mesma foto, né, ver aquele mesmo objeto. Vocês vão poder então explorar como seria essa visão, né, como eles enxergariam através desse simulador.